Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF, CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. Anunnakis, Nephilim. De onde eles vieram? Qual é o mistério disso? E nós? Quem somos nós? Filhos dos Anunnakis? Dos Nephilims? Os Nephilims se deitaram com as mulheres e procriaram. Os Nephilims eram deuses. Há muita divergência acerca dos Anunnakis e os Nephilims. Grandes historiadores, como Zecharia Sitchin, antropólogo, fala-nos, por exemplo, que a humanidade é oriunda, proveniente de uma colisão. Isso mesmo, uma colisão. Um planeta cuja órbita elíptica alcança as entranhas do Sol a cada 3.600 anos. Na verdade, alcançava, porque houve uma colisão com outro planeta chamado Tiamat. Esse Tiamat, segundo Zecharia Sitchin, ficava entre Marte e Júpiter. Muito bem. Esse planeta de órbita elíptica, quando ele alcançava o centro do planeta a cada 3.600 anos, colide com Tiamat. Esse planeta tem o nome de Nibiru. Nibiru se choca com Tiamat. E dessa explosão, desse colapso cósmico, nasce a Terra. Posteriormente, os Anunnakis começaram então a povoar a Terra. Claro, depois que houve o resfriamento, quando os primeiros habitantes alcançaram condições de vida, os Anunnakis começaram a interferir e povoaram boa parte da Terra. Daí a razão de nós vermos as construções egípcias, babilônias, inclusive americanas até, interferências na própria América, segundo Zecharia Sitchin, entre a Índia, a China. Também vamos encontrá-los entre os hebreus. E, por esta razão, houve então uma certa participação desses filhos de Anunnakis, digamos assim, porque houve procriação, houve interferência nos códigos genéticos, então, no início, um povoamento quase que híbrido. Isso ficou muito preocupante, isso causou uma preocupação por parte dos Anunnakis. Os Anunnakis, que são muito reconhecidos entre os sumérios, os acádios e principalmente os babilônios, é claro. Então, esse povo híbrido preocupou sobremaneira os Anunnakis. E, graças a isso, foi provocado um imenso dilúvio há 12.000 anos atrás, segundo alguns estudiosos do assunto, entre eles Zecharia Sitchin, que fez um grande livro chamado O 12º Planeta, que é o Nibiru. Então, houve um dilúvio há 12.000 anos atrás e, claro, acabou dizimando boa parte dos Anunnakis. Os que sobreviveram acabaram retornando para seus planetas de origem e ficaram na Terra o que nós chamamos de nossa civilização. Mais ou menos é o que diz Edgar Armond. O comandante Edgar Armond também fala que
em vez dos Anunnakis, ele fala dos Capelinos. Foram exilados de Capela, porque havia um planeta que estava passando por mudanças também, como a Terra vem passando agora. Esses habitantes de Capela, Capela não é o planeta, tá? Capela é o sistema. Esses habitantes desse sistema solar chamado Capela, eles não conseguiram acompanhar a evolução lá onde eles se encontravam. E foram expulsos desse planeta e desceram para a Terra. Daí a razão dos Néfilins também. Os Néfilins são confundidos com os Anunnakis, são confundidos com os Capelinos, percebem? Fato é que, segundo o professor o comandante Edgar Armond, criador da Aliança Espírita, então os Capelinos, eles vieram de um planeta muito evoluído, muito avançado, foram expulsos de lá, como muitos serão expulsos da Terra, e ao chegarem aqui, chegaram entre os hebreus, entre os sumérios, os babilônios, entre os caldeus, os egípcios, os gregos, os povos mais recuados da Índia, Ásia, os povos mais antigos, inclusive povoando parte da América. E depois que eles saldaram seus débitos, foram recambiados para a Capela. Outros não, ficaram aqui. Fato é que há muita, claro, divergência, contradições até, quando você começa a estudar profundamente isso. E depois nós lemos em Enoque a respeito dos homens gigantes. Alguns chamam até, alguns falam inclusive que os Néfilins são deuses, né? Semideuses. Depois tem aquela alegoria bíblica de que foram expulsos do paraíso porque afrontaram Deus e uma legião desceu para a terra. E aqui ficaram para propalar a desordem. Então eles são chamados de anjos decaídos ou caídos, tanto faz. Anjos decaídos de um paraíso e eles então desceram para a terra. Embora Enoque ainda tenha muitas coisas apócrifas, que existem evangelhos apócrifos. É um termo criado por Jerônimo. E apócrifo ou pseudos canônicos. Esses que existem os canônicos e os apócrifos. Esses livros, eles não são aceitos, eles foram excluídos das Escrituras, inclusive dentro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eles, que são os pseudos canônicos ou apócrifos, tanto faz. Esses livros não são aceitos. E você vai encontrar no livro Enoque, não dentro da Escritura, porque é insuficiente, os apócrifos, você vai encontrar muitos relatos dos Néfilins. E dizem, os Néfilins são os sumérios. Os Néfilins são os exilados de Capela, só mudam os nomes. Percebem? Só mudam os nomes. Fato é que, segundo Zacarias Stisham, e depois vemos também no livro do suíço, o grande escritor Erich von Däniken, nós vemos, na verdade, claro, algo que chama atenção. Você volta na história. Você que estuda história, ou gosta de história, professor de história, você volta no passado e vê algumas construções que desafiam o nosso conhecimento, inclusive contemporâneo. Isso é curioso, não é? Como que eles conseguiram içar aqueles blocos pesando toneladas nas areias, no deserto, no Egito? Ou as pirâmides americanas, também as pirâmides americanas são fantásticas. Foram construídas em florestas quase que impenetráveis, nas entranhas destas florestas, como isso. No Peru, Nazca, Ilha de Páscoa, ou na Inglaterra mesmo, Stonehenge, como isso tudo, não é verdade?
começamos a nos perguntar como que isso se deu, como que isso aconteceu. Então, isso, segundo esses grandes escritores, Edgar Armond, Zachary Stisham e o próprio Eric von Däniken, isso tudo se deu graças à interferência de seres que vieram de um outro planeta. Ou seja, da colisão de Tiamat e do 12º planeta chamado Nibiru, que houve uma colisão, ou desta colisão nasceu a Terra, e depois foram povoadas por Anunnakis, chegaram entre os Sumérios, os Babilônios, os Acádios, ou foi realmente de Capela. Fato é que o próprio Emmanuel, A Caminho da Luz, se você puder ler, vale a pena, ele fala sobre esse assunto, inclusive de interferências, tá? Emmanuel chega a falar das interferências que esses seres provocam ou provocaram em nós, tá certo? É isso, meus irmãos. O assunto não fecha por aqui, naturalmente, e podemos falar sobre isso nos próximos CADEFs. Que a luz do conhecimento esteja conosco, sucesso, que Deus seja louvado.